Qual é, pessoal? Tudo bem? Então, nessa aula, a gente vai estudar os gráficos do movimento que a gente estava estudando, o MRUV. E com isso a gente vai poder tirar algumas conclusões, beleza? Então vamos nessa? Então, pessoal, para podermos estudar um pouco sobre os gráficos, né, e o comportamento dos movimentos que a gente falou até agora, eu vim aqui numa computadora gráfica chamada Desmos. Baixei no Google, digitar Desmos, você vai chegar até aqui. E eu coloquei aqui a expressão horária da posição, essa que está aqui, beleza? O nosso eixo vertical vai ser posição, aqui ó, em metros. O nosso eixo horizontal vai ser o tempo, em segundos. E a gente vai começar a brincar com isso, beleza? Eu coloquei aqui as grandezas que são constantes, né, da nossa equação. Coloquei aqui, ó, posição inicial igual a zero para começar, né, para a gente começar a brincar. Assim também botei velocidade e aceleração. Então repare que eu vou ligar aqui esse botão para a nossa função começar a aparecer. Vou até pôr em vermelho e aumentar um pouco o diâmetro aqui. Vamos botar 4. Beleza? Então repare, ó, todas as grandezas estão zero. Qual é a imagem que está aparecendo para o nosso gráfico? Um gráfico constante, ou seja, uma reta horizontal cortando o eixo no zero. Quando eu começo a aumentar a minha posição inicial, olha o que eu faço. Eu simplesmente movimento essa reta horizontal, essa constante, beleza? E aí vamos escolher um valor aqui só para não deixar no zero, né? Para a gente entender melhor as outras variações. Já a velocidade, quando eu modifico essa velocidade inicial, eu estou modificando a inclinação do gráfico de posição, né? Lembrando que é um gráfico de posição pelo tempo. Então, quando eu tenho uma velocidade positiva, eu tenho uma inclinação em relação ao eixo horizontal aqui, uma inclinação positiva. O contrário também ocorre, porém, com a minha velocidade negativa, beleza? Bom, normalmente a gente vai encontrar uns gráficos com a posição inicial já modificada, botei 5 aqui, e aí vai ter a sua inclinação. Então, beleza. E a pergunta é, qual é o efeito da aceleração sobre o movimento, né? Porque antes, se a gente tinha somente velocidade e posição, a gente tinha um movimento retilíneo uniforme, uma reta, a gente estudou. Agora, qual é o efeito da aceleração sobre esse gráfico? O que ele vai fazer é encurvar um pouco esse gráfico, porque a cada tempo, a cada instante de tempo que passa, a nossa velocidade está ganhando alguma coisa, beleza? E aí ele vai começar a encurvar esse gráfico. Positivo, ele vai fazer uma concavidade para cima, e negativo vai fazer uma concavidade para baixo, né? Carinha feliz, carinha triste, beleza? Isso tudo porque a gente chegou até a equação horária e ela é uma parábola. Show? Então a gente vai entender o A por conta disso. E aí, o que a gente tem, né? A gente pode ter variações desse gráfico. Aqui estou num caso onde tudo é positivo. E o que acontece? Nosso gráfico é sempre crescente. Agora, se eu tiver um gráfico onde a nossa velocidade é negativa e a minha aceleração é positiva, apesar de eu ter aqui uma concavidade para cima, primeiramente eu tenho um gráfico decrescente e depois ele se torna crescente por conta da aceleração. Ou seja, a aceleração está aqui, ó. Tem uma velocidade negativa, a aceleração começa a atuar, começa a modificar a inclinação do gráfico, ou seja, a velocidade, porque a gente viu que a velocidade era a inclinação do gráfico e começa a mudar, até que chega aqui, a inclinação é zero, ou seja, nesse ponto aqui no vértice, a velocidade do meu objeto é nula, tá? Isso é uma observação importante. Por conta de ser uma inclinação zero, a velocidade é nula. E aí é quando a velocidade muda de sentido e ela começa a se tornar positiva, aumentando cada vez mais a inclinação da nossa curva, beleza? Isso foi um caso onde a velocidade e a aceleração
tinham sinais diferentes. O oposto também pode ser verdade. Mantendo o sinal diferente, eu sempre vou ter um momento onde a minha velocidade é zero. Um momento de mudança no sentido da velocidade, beleza? Então, também tenho aqui um vértice. Né? Assim, matematicamente, a gente sempre vai ter um vértice na nossa parábola. Mas como a gente só considera o tempo positivo, a gente pode desconsiderar todo aquele outro pedaço lá. Beleza? A gente só conta a partir daqui. A gente só enxerga fisicamente esse gráfico. Então, beleza. Eu falei que quando os sinais de velocidade e de aceleração forem opostos, a gente sempre vai ter um momento onde há mudança desse sentido, né? Esse momento onde a velocidade é zero, que é exatamente no vértice. Esse ponto aqui. Porém, se tanto a velocidade inicial quanto a aceleração tiverem o mesmo sinal, a gente não vai ter esse ponto. No caso, se ambas forem positivas, a gente vai ter um gráfico crescente para sempre. Ó. A gente só considera o tempo positivo, né? Então a gente vai ter isso. Já no caso oposto, a gente vai ter um gráfico totalmente decrescente. Beleza? E o que vai significar a posição inicial? Somente a alteração, né, do ponto onde essa curva corta o nosso eixo vertical. Beleza, falamos sobre o gráfico de posição. Agora vamos falar um pouco sobre o gráfico de velocidade. Então beleza, coloquei aqui em azul um gráfico de velocidade, alterei também o nome dos eixos para a gente, né, seguir um padrão mais organizado. E aí eu vou zerar todos os nossos parâmetros aqui, tá? Então perceba que com todos os parâmetros zerados, a gente ainda tem uma constante em cima do nosso eixo horizontal. E como vocês podem ver, não há dependência, né, na equação de velocidade, não há dependência da posição inicial. Então, mesmo qualquer valor que eu colocar aqui para a posição inicial, não vai alterar o meu gráfico. Diferente se eu começar a alterar a velocidade inicial, eu vou começar a subir ou a descer se o número for negativo. Então, esse número aqui de velocidade inicial é o ponto onde corta o nosso eixo vertical. E a aceleração, ela vai, nesse gráfico de velocidade, ela vai servir como a inclinação do nosso gráfico. Se for positiva, a inclinação é positiva, né, medida a partir da horizontal. E se for negativa, a inclinação é negativa. Show? E aqui, só a título de brincar, né, a gente também pode botar a nossa curva de aceleração para entendermos melhor, né? E aí, o que se percebe é como a gente está num movimento que é caracterizado pela aceleração ser constante, o m, r e o v, as curvas de aceleração elas vão ser sempre uma reta horizontal. Se a aceleração for positiva, é uma reta acima, né, em cima no gráfico, e se for negativa, é uma reta embaixo. Show? Bom, pessoal, então esse aqui é o cenário que a gente encontra quando estudamos o movimento retilíneo uniformemente variável. Que é o seguinte, a aceleração ela é constante. Por conta desse fato, nós chegamos a essas três equações. A primeira sendo a equação horária da posição, a segunda a equação horária da velocidade e a terceira conhecida como Torricelli. E por conta dessas equações, a gente tem os seguintes comportamentos gráficos, né? Temos o gráfico da posição como sendo uma parábola, o gráfico da velocidade, tudo em relação ao tempo, né, como sendo uma reta inclinada, e o gráfico de aceleração como uma reta, uma constante, né, diferente de zero. Até porque a gente quer um movimento que seja variável, então tem que ter uma aceleração. Uma coisa interessante sobre isso é que se a gente quiser que a aceleração seja zero, ou seja, que não tenha variação da velocidade, a gente vai cair no movimento retilíneo uniforme de novo. E se você pegar, por exemplo, a primeira equação e botar o A, né, de aceleração igual a zero, a gente vai ter a equação que a gente já tinha. Beleza?
que dessa forma, como a velocidade não muda, a velocidade inicial ela é igual sempre, e a gente teria a equação do MRU. Então a gente pode sempre entender o MRU como um caso especial do MRUV, onde a aceleração é nula, né? Não deixa de ser constante, só que é nula. E aí, um aspecto que faltou a gente comentar, ou melhor dizendo, frisar, é a respeito da inclinação do gráfico de velocidade. A gente vai poder dizer sempre que a tangente do ângulo de inclinação é equivalente à aceleração daquele objeto. Outro aspecto também é quando a gente relaciona a área entre dois intervalos de tempo. Essa área aqui, ela vai ser equivalente à variação de posição que aquele móvel sofreu. Show? Oi, eu sou o Goku. Não, é brincadeira. Mas nas próximas aulas vamos começar a falar das leis de Newton. Assim, vamos conseguir compreender melhor as grandezas que estamos estudando: posição, velocidade e aceleração. Enquanto isso, fica aí uma questão para vocês se divertirem. Postarei um vídeo de resolução e comentário dessa questão caso o canal alcance 50 inscritos. Por isso, conto com vocês para a evolução do canal. Valeu, fui!